Nessa área aqui nós estamos demonstrando uma das modalidades de cultivo em integração lavoura-pecuária, que é o consórcio de milho com braquiária, que também pode ser utilizado espécies do gênero pânico. Bom, a grande vantagem do consórcio entre culturas produtoras de grãos e espécies forrageiras tropicais é o diferencial no acúmulo de biomassa entre as espécies. Essa diferenciação permite com que o consórcio seja feito sem comprometimento à produtividade de nenhuma das espécies, como nós podemos visualizar aqui nessa área. Nós temos a braquiária formada e o milho já em processo de maturação fisiológica. Dentro de alguns dias esse milho será colhido e as folhas que sobrarem do processo de colheita é que vão ser a produção de novos perfilhos e novas folhas, de tal maneira que entre 30 a 40 dias após a colheita mecânica do milho, essa área já esteja pronta para pastejo. Alguns fatores são importantes para a decisão do consórcio entre milho e braquiária para o produtor que for utilizar essa forrageira para pastejo. O primeiro ponto que nós gostaríamos de chamar a atenção é em relação à população de plantas de braquiária. Bom, a população de plantas ela vai decorrer do uso dessa forrageira e por quanto tempo ela será utilizada. Existem algumas áreas em que as braquiárias ou os pânicos são utilizados somente entre 3 a 5 meses do ano, sendo dessecadas na sequência para um novo cultivo de uma nova safra. Nesse caso, as populações de plantas tendem a ser menores do que aquelas áreas onde a braquiária vai ser utilizada por 2 ou 3 anos. Isso porque quanto maior a população de plantas, maior a produção de forragem e com isso maior o tempo de utilização dessa espécie forrageira, principalmente visando a atividade pecuária. Uma outra coisa que nós gostaríamos de chamar a atenção aos produtores é a forma de consorciação com a cultura do milho. E nesse caso que nós estamos vendo aqui, a forrageira foi semeada na mesma linha do milho, em cultivo simultâneo. Nesse caso, a consorciação pode ser feita tanto com as sementes misturadas ao adubo de plantio, ou também no caso de plantadeiras que possuem a terceira caixa para sementes de grãos miúdos, essa semeadura também ocorre na mesma linha de cultivo. Mas esse consórcio também pode ser feito com a braquiária sendo lançada pré-plantio do milho ou na adubação de cobertura do milho, também a lanço. A diferença entre elas é que no consórcio pré-semeadura do milho ou consórcio simultâneo, a produção de matéria seca da braquiária é maior do que o consórcio feito na adubação de cobertura. Então, para aqueles produtores que vão utilizar as áreas imediatamente após a colheita da cultura produtora de grãos, recomenda-se o consórcio ou na linha de cultivo ou em pré-plantio do milho. Uma outra coisa que nós gostamos de chamar a atenção é que na escolha dos materiais de milho a serem utilizados nesse consórcio, que o produtor sempre opte por materiais com altura de inserção da espiga mais alto. Isso facilita o processo de colheita do milho e, além disso, a máquina consegue trabalhar com uma plataforma mais alta e não elimina grande parte das folhas da braquiária. Isso facilita o estabelecimento da forrageira de forma mais rápida e mais ativa, o que diminui o tempo entre a colheita e a utilização dessa forrageira como pastejo. Nessa área aqui não foi feita a aplicação de subdose de herbicida para controle da braquiária. Tá? Uma vez que você consegue regular a sua máquina para que a semente de milho fique entre 3 a 4 centímetros de profundidade e o fertilizante de plantio com a braquiária fique abaixo e ao lado da semente de milho entre 5 a 7 centímetros de profundidade, a diferença de emergência entre o milho e a braquiária já é o primeiro fator de competição entre essas espécies. Nessa área aqui, como vocês podem visualizar, além de não ter sido feita
a aplicação de nenhum produto para controle da braquiária, vocês percebam que a forrageira ela possui poucos perfilhos e perfilhos finos e compridos. Esta é uma característica da competição entre as espécies por luz, água e nutrientes. Então, até esse estágio de desenvolvimento do milho, o crescimento da forrageira ele é limitado, mas a partir do momento que a planta de milho entra em estado de maturação fisiológica, cessa a absorção de água e nutrientes e com isso a braquiária é favorecida e aí ela começa o seu pleno estabelecimento, não só em produção de novos perfilhos, novos colmos e novas folhas. Então percebam que nessa modalidade de cultivo em integração lavoura-pecuária é possível ter altas produções de grãos ou até de silagem e imediatamente após a colheita eu começar o processo de intensificação da minha atividade pecuária. Nós temos alguns resultados de pesquisa que demonstram que a braquiária estabelecida nesse consórcio com o milho, além de não prejudicar a produção de grãos, ela já tem forragem de qualidade e quantidade a ser oferecida aos animais imediatamente após a colheita de grãos. Em algumas regiões do Cerrado brasileiro, principalmente aquelas que têm temperaturas altas mesmo durante o período de outono e inverno. Outra recomendação importante para o consórcio de milho com espécies forrageiras é em relação ao espaçamento entre linhas e população de plantas. Nossos resultados de pesquisa ao longo de todos esses anos em que a Embrapa trabalha com esse sistema permite inferir ao produtor que tanto o espaçamento quanto a população de plantas não precisa ser alterada pela presença da braquiária. Então, para aqueles produtores que visam ter colheitas de grãos e de forragem, ele pode adotar o mesmo espaçamento e a mesma população de plantas que o cultivo sem a presença da braquiária. E isso vai variar conforme região, cada condição de cultivo, mas isso já está plenamente estabelecido pelos resultados que nós temos de pesquisa. A grande vantagem que nós percebemos adotando essas estratégias de consorciação é que, à medida que o milho vai entrando em processo de maturação fisiológica, a entrada de luz e principalmente o aproveitamento da chuva no final do período chuvoso ou nas condições em que o consórcio é estabelecido em safrinha, o final do período de verão, faz com que esta maior entrada de água e de luz promova o estabelecimento das plantas, o aumento da quantidade de perfilhos e de folhas, de tal maneira que essa forrageira já fique estabelecida e prontamente disponível para os animais após a colheita da cultura granífera. Nessa modalidade de consórcio entre milho e espécies gramíneas forrageiras, nós temos a viabilização do uso da área em aproximadamente 80% a 90% do ano, ora com atividade agrícola, ora com atividade pecuária. Após a colheita de grãos, essa área pode ser utilizada entre 3 a 4, 5 meses do ano, dependendo da região, e a grande vantagem é o resíduo dessas forrageiras que vão promover a cobertura do solo, viabilizando assim o sistema de plantio direto. Então a grande vantagem da integração é que, além de eu conseguir produzir grãos e produzir carne ou leite, eu ainda tenho o benefício ambiental, que é o aproveitamento do resíduo das espécies forrageiras após a sua utilização como pastejo para a viabilidade do sistema plantio direto. Ao longo do tempo, nós percebemos que essa cobertura do solo proporcionada pelas plantas forrageiras, elas vão aumentando os teores de matéria orgânica do solo, vão reduzindo os custos de produção, principalmente com o manejo de plantas daninhas, e isso proporciona para o agricultor a verticalização da produção, reduzindo os custos e aumentando as suas lucratividades.